Boa noite. Vamos reiniciar os programas de Pensar Política nesta fase de campanha eleitoral para as eleições de 6 de outubro e vamos começar com a Aliança, com a presença do Dr. Bruno Costa, a quem eu agradeço desde já a presença e o aceitar o convite. O Bruno Costa já não é tão desconhecido aqui e portanto, já foi aqui convidado quando foi de período de campanha eleitoral para as europeias. O Bruno Costa é um professor universitário de Ciência Política, é a cabeça de lista pelo Porto às eleições legislativas de 2019, a 6 de outubro. E eu vou dar a palavra ao Bruno Costa para nos falar do programa eleitoral do Aliança nestas eleições legislativas. E agora, explaie todo o seu conhecimento e todo o vosso programa. Muito obrigado, muito boa noite a todos que nos assistem. Obrigado ao convite para estar aqui novamente a apresentar as linhas gerais daquilo que será o programa que apresentamos ao eleitorado nestas eleições legislativas de 6 de outubro. Deixar aqui apenas duas notas. Um partido com menos de um ano de existência que se apresenta a 22 círculos eleitorais, portanto a todos os círculos eleitorais, e que teve também, não poderia deixar de ser, a ousadia de apresentar um denso programa, um completo programa eleitoral. Um programa que foi redigido com o contributo, obviamente, de diversas pessoas, no Conselho Político Estratégico do Partido, no Gabinete de Estudos, na Comissão Executiva, mas com uma novidade. Esta é a 8ª semana de um conjunto de roteiros temáticos que levamos a cabo nos últimos dois meses. E, portanto, o objetivo era muito claro. Tínhamos um programa base delineado no final do mês de junho e fomos para o terreno falar com empresas, coletividades, organizações, diversos setores para aprimorar precisamente o nosso programa. Programa que é apresentado aqui na cidade do Porto, no distrito do Porto, e que demonstra também a necessidade de uma desconcentração daquilo que é o habitual percurso dos partidos políticos. Feita esta primeira abordagem sobre este âmbito global da redação do programa, deixar aqui três notas que são as 3 causas transversais a todo o programa. A matriz liberal, personalista, solidária do partido só poderia embrincar nestas 3 causas. A primeira, o combate à pobreza e à exclusão social. A segunda, a questão do crescimento económico, que é fundamental precisamente não só para combater a pobreza e a exclusão social, mas também para defender o Estado Social e para permitir que o mesmo continue a existir. E uma questão fundamental, que é a questão da coesão territorial. De facto, aquilo que verificamos é que há um país que o país desconhece. E a partir desta premissa, obviamente, que há um país que não consegue dar resposta às necessidades que o outro país desconhecido tem. Portanto, nós temos atualmente, e fazendo aqui essa apresentação, temos atualmente cerca de 2,7 milhões de portugueses que vivem no limiar da pobreza. E, portanto, apesar, obviamente, de recuperação de algumas verbas, o aumento do salário mínimo, continuamos a ter uma situação periclitante na realidade social portuguesa. E, portanto, esse é um dos primeiros eixos. Combater, por exemplo, a economia de baixos salários. A economia deve estar alicerçada em mão de obra qualificada, em inovação, em ligação com as empresas e, por exemplo, as universidades, os centros de investigação. Ainda hoje tive a oportunidade de visitar um centro de investigação na cidade do Porto de Excelência, o INEGI, e, portanto, que faz, de facto, essa ligação não só de produção, de concepção, mas de transmissão do conhecimento. E essa parte é fundamental para as empresas, para o tecido empresarial. A questão do crescimento económico. Nós tivemos uma legislatura que, do nosso ponto de vista, foi uma legislatura perdida ao nível da oportunidade de crescimento económico. Tivemos condições únicas, nomeadamente, pela primeira vez, os partidos de esquerda
a aprovarem orçamento de Estado e a diminuírem aquilo que era a pressão social das ruas, uma diminuição da influência, por exemplo, do PCP junto da CGTP e, portanto, um período maior de acalmia. Tivemos houve muitas greves, mas sem o impacto e sem a mediatização das greves, em termos de número. O caso dos professores foi... Sim. Foram muitas greves sucessivas. O Governo adotou, e pegando porque aí o Governo adotou um conjunto de alvos a abater e os professores foram um desses alvos a abater. Mas a questão do crescimento económico, nós de facto temos um crescimento pífio comparado com as economias do leste europeu, que entraram muito depois de nós na União Europeia. Temos, obviamente, a questão da competitividade e, para isso, é necessário alterar, e iremos certamente falar disso, a política fiscal, uma política mais atrativa ao investimento e, obviamente, permitir que os empresários possam investir mais, reinvestir mais naquilo que é a economia e na criação de emprego. E o terceiro eixo é questão da coesão territorial e, de facto, não é apenas proclamar essa coesão territorial com a criação de uma qualquer Secretaria de Estado de valorização do interior, é efetivamente pegar em exemplos concretos de, por exemplo, transferência de ministérios, como nós defendemos, ou secretarias de Estado, para outros locais do país. Foi o primeiro a fazer isso. Foi o primeiro a fazê-lo, obviamente que teve um governo de quatro meses e, portanto, durante esses 4 meses isso foi feito e, portanto, é uma linha e é um compromisso que temos numa premissa também muito importante, que é, de facto, todos contam. E aqui, de facto, o país não pode estar inclinado, não pode estar dividido e tem de garantir aqui a questão da coesão territorial. Nós não podemos descobrir em 2019 que há uma Nacional 2 e fazer um percurso turístico pela Nacional 2 a relembrar que há um interior esquecido, ostracizado, abandonado, com despovoamento, como vemos, por exemplo, com o novo cálculo da distribuição dos deputados nestas eleições, com a perda de um deputado em Viseu e um deputado na Guarda para os círculos eleitorais de Lisboa e do Porto. Isto, obviamente, é matemático. É o nosso centralismo. É o nosso centralismo. Por isso, já agora, portanto, entramos naquilo que tínhamos mais ou menos programado falar e começámos precisamente por esta questão, por esta última questão, que é a questão da regionalização versus descentralização. Como se coloca a Aliança no meio desta discussão que está em cima da mesa de vez em quando e de quando em vez é retirada de cima da mesa porque vem um roçado qualquer, com qualquer coisa que foi descentralizada, como se integra a Aliança nesta discussão. A favor de uma descentralização ou a favor de uma regionalização efetiva, onde os poderes sejam de facto feitos e desenvolvidos nas próprias regiões. E nós aqui, em relação à questão da descentralização, somos totalmente favoráveis a essa descentralização, uma desconcentração, uma deslocalização dos serviços, uma menor dependência do centralismo de Lisboa e que dificulta, obviamente, um processo de tomada de decisões. Temos, por exemplo, reunido com diversos empresários do setor agrícola e que nos revelam precisamente as dificuldades de aprovar determinados projetos, de aceder a um contacto mais direto com o Ministério da Agricultura e, portanto, as dificuldades que resultam precisamente dessa centralidade, dessa burocracia. Em relação ao debate que coloca aqui em cima da mesa, regionalização versus descentralização, eu acredito que nós não podemos debater uma como alternativa à outra. De facto, temos de analisar a dimensão do próprio país, temos de analisar, obviamente, que regionalização estaria para ser apresentada, porque, de facto, debater a questão da descentralização e da deslocalização pode conduzir, efetivamente, à conclusão que é necessário uma regionalização mais efetiva e não apenas essa distribuição de um conjunto de valências, de procedimentos que passam mais para o poder local, por exemplo. E por isso convém aqui fazer essa ressalva,
porque debater 20 anos após, este ano faz 21, após o referendo, faz todo sentido. Nós devemos fazer uma avaliação daquilo que foi o debate em 1998, aquilo que estava em cima da mesa, e fazer uma avaliação do que foi conseguido ou do que não foi conseguido com a manutenção de um Estado, centralizado. Que deve ser aquilo que é hoje as CCDRs, serem transformadas num verdadeiro poder político. Para isso têm que ser eleitos, precisamente. Para poderem eles próprios tomarem as rédeas das decisões locais que interessam à política económica local, à própria política da região. Sim. E essa questão que me levantou, que é uma questão central, é a questão da agricultura, e entre outras, mas da agricultura, para haver um projeto mais ou menos aprovado, tem que fazer o carreirinha do Lisboa. Dos corredores de poder, e, portanto, uma grande dificuldade. Mas permita-me... Porque ele é regionalista, não é? Precisamente. Entende, agora, a descentralização é outra coisa, mais diferente... Mas, por exemplo, este patamar está obviamente relacionado com a perda de poder de determinadas regiões no processo de decisão, e isso está diretamente relacionado com a questão do sistema político e eleitoral. A Aliança defende a criação de uma segunda Câmara, um Senado, em conciliação, por exemplo, com uma redução do número de deputados na Assembleia da República, portanto não seria aumentar o número de representantes eleitos, portanto uma Câmara permitiria compensar a redução na outra Câmara, mas com uma ressalva, é que as regiões ou as zonas estabelecidas, que poderiam ser distritos, podiam ser as regiões plano, teriam a mesma representatividade. E aqui já teríamos, de facto, um patamar de defesa, precisamente, dos interesses das diversas regiões, sem a necessidade de avançar para uma regionalização efetiva. Porque, de facto, se nós perguntarmos aos portugueses se querem mais eleições, eleger mais órgãos, eu acredito que a resposta é negativa, porque, de facto, sem a explicação de um processo, de um caminho claramente sustentado, com ganhos efetivos a serem conseguidos com essa regionalização, acreditamos que o caminho mais seguro é precisamente a descentralização. Dou-lhe um exemplo do nosso programa. Nós acreditamos que o Instituto da Vinha e do Vinho deveria estar sediado no Distrito do Porto. E é algo que diz respeito, obviamente, a esta candidatura mais específica do nosso círculo eleitoral, mas que permitiria precisamente potenciar, nomeadamente, por exemplo, num dos concelhos do interior do distrito. Temos das zonas mais pobres do país e mais pobres da União Europeia. A zona do Penafiel, Passos Ferreira, Baião, Lousada, com os índices de salários médios mais baixos do país. E, portanto, convém aqui olhar, obviamente... Também muito agarrados à economia tradicional. Agarrados à economia tradicional, e por isso faz falta, por exemplo, centros de investigação que pudessem, ou empresas de investigação de topo que pudessem ser sediadas precisamente naquela localização, mas, obviamente, também a questão do investimento na mobilidade. Nós estamos aqui a falar de uma zona que tem também portagens, por exemplo, e que tem um custo muito acrescido da viagem diária, cotidiana, pendular entre estes municípios e o centro do Porto ou o centro de Vila Nova de Gaia. Portanto, há aqui um processo que é contínuo, mas que tem esta linha definida. Mais descentralização para permitir que o Estado esteja presente em todo o território. E aquilo que verificamos nos últimos anos é uma diminuição da presença do Estado no território português. Eu já não falo na questão mais polémica que foi as freguesias em 2013, a reforma designada, a reforma Miguel Relvas. Mas, de facto, quando o Estado abandona parte do seu território, não pode estar ao mesmo tempo a exigir... No interior que mais falta ela fazia. Precisamente. E onde mais se eliminou. Estamos a falar de cidadãos que agora têm de fazer 20, 30 quilómetros para se deslocarem à sua junta de freguesia, e sem transportes regulares para o fazer, ou apenas com o transporte diário,
de manhã e o regresso à noite. E, portanto, esta questão da descentralização, e por isso é um dos vetores principais, uma das causas principais do nosso partido, é esta questão da coesão territorial e acreditar que, de facto, todos os portugueses, independentemente do local onde residem, onde nascem, devem ter as mesmas condições de, se assim decidirem, permanecer naquele território. Dou-lhe um exemplo muito concreto de como isso é feito com sucesso. Em zonas que têm, por exemplo, universidades, em que têm o ensino superior, universidades ou politécnicos, porque há de facto aí a criação de uma dinâmica ou empresas multinacionais com grande relevo. E, portanto, o Estado deve estar a olhar precisamente para estes exemplos de sucesso, de forma a permitir criação de emprego. As pessoas não residem em sítios onde não há criação de emprego, para permitir precisamente permitir que os jovens possam ficar nessas zonas mais despovoadas. Uma das questões centrais nesta questão da coesão territorial é, de facto, a falta de pessoas. Houve aqui há uns anos atrás, não muitos, alguém que defendeu que poderíamos até, portanto, ceder terrenos no interior aos imigrantes, porque a maioria deles são provenientes de países onde o crescimento, onde a agricultura ainda tem uma forte componente, e eles sendo bons agricultores. Não encontro numa política de migração ou de imigração, conforme queira chamar, um potencial para que o país também receba imigrantes para preencher este todo nacional. Joaquim, há aqui 2 ou 3 problemas centrais. De facto, confirma-se essa falta de mão de obra em determinados setores. O setor da agricultura é um desses setores. Particularmente agora, a falta de mão de obra precisamente para as diversas colheitas. E aquilo que vemos é já redes internacionais de contratação de mão de obra e que vão fazendo todo o território. Portanto, durante uma parte do ano podem estar aqui no norte e na outra parte do ano podem estar no sul, nessas colheitas. E, portanto, há essa falta de mão de obra. Isso está também. Mas é mais no sentido de os fixar. Ou seja, cedendo os terrenos que temos mais, até porque a questão dos incêndios tem sido sempre uma questão preocupante, e se nós tivéssemos o terreno todo agricultado, desculpando o termo, se calhar hoje não teríamos tantos incêndios e se calhar tínhamos uma produção agrícola mais eficaz. Sim, há de facto este abandono do território, este abandono do interior tem efeitos imediatos naquilo que é o processo de limpeza e o processo de controlo e o processo de produção agrícola. Portanto, há que fazer aí uma distinção, uma divisão entre aquilo que é território pertença do Estado e que o Estado tem de decidir efetivamente aquilo que pode fazer, e o privado, que agora tem regras muito mais restritas relativamente à limpeza desses territórios. Eu acredito que, de facto... Foi uma das coisas que não se conseguiu nunca, foi o emparelhamento de terrenos. Precisamente. Isso muito visível mais na zona norte do país, e que impede, por exemplo, um trabalho mais colaborativo das cooperativas. É uma política florestal mais efetiva, não é? Transversal a todo o território, com capacidade de resposta imediata a todo esse território. Portanto, há aqui, de facto, um conjunto de parcelamento do território, as tais capelinhas, como nós lhes chamamos, com muita dificuldade em termos legais de transformar aquilo em território que possa ser tratado de uma forma mais transversal. Mas não fugindo à questão relativamente à imigração, nós de facto devemos ter uma política de acolhimento daquilo que são pessoas que têm disponibilidade para trabalhar, para contribuir, para rejuvenescer a população portuguesa. Essa é uma questão central. O envelhecimento da população e a sustentabilidade da segurança social está associada à percentagem de população em idade ativa e em exercício. Portanto, os imigrantes contribuem com uma significativa percentagem de descontos para a segurança social. Obviamente que todo este processo deve estar relacionado com aquilo que são as necessidades por setor, por áreas de atividade, de preferência mão de obra qualificada, que possa trazer esse know-how, que possa criar também
investimento, criação de empresas e, portanto, esse trabalho tem de ser feito e eu acredito que, de facto, com essa captação de talentos e evitando a saída dos nossos talentos, e, portanto, esse é um processo também no mundo global muito difícil, porque continuamos a ter salários pouco atrativos em comparação. Era nesse ponto que eu ia pegar, porque uma das coisas que recentemente não, já vai há algum tempo, dizia o atual magnífico reitor da Universidade do Porto, que já não era fácil a Portugal não ser atrativo para captar mentes brilhantes, porque de facto temos uma capacidade de remuneração muito baixa e outros países oferecem melhores. Nós temos aqui um problema transversal na tabela salarial, que é de facto um aumento do salário mínimo, que era obrigatório. Nós continuamos a ter um salário mínimo muito baixo para aquilo que é as necessidades cotidianas e o custo de vida em Portugal, mas temos um problema simultâneo, que é a aproximação do salário mínimo ao salário médio português. E, portanto, não há uma atualização precisamente desse salário médio, e há diversas empresas, diversos centros de investigação com dificuldades de reter os seus funcionários, os seus técnicos, os seus especialistas, porque a concorrência e os salários oferecidos lá fora, obviamente, não são comparáveis. Mas por acaso, nós falamos muito da produtividade, dos salários baixos, mas quem cria riqueza são as empresas. O Estado não cria riqueza, que se saiba, e se cria pouca riqueza. E não deve ser essa a missão do Estado. Embora tenha sido, porque também tem falhado muito o sentido empresarial do português, porque há necessidades que às vezes o Estado vai avançar para depois privatizar, mas porque o privado não teve capacidade de investir. Por exemplo, o caso da ferrovia é dele, depois vamos falar sobre isso. Mas não há aqui um problema do tecido empresarial em si e da sua capacidade de gerar mais-valia no produto que produz? Nós temos, de facto, um tecido empresarial muito resiliente. Sim, sem dúvida, mas é pequeno, além de pequeno. E estamos a falar de dimensão também pequena, ou seja, pequenos e médios empresários. E, portanto, com uma dificuldade acrescida, por exemplo, de potenciar a sua internacionalização e entrar em outros mercados, podendo, de facto, ganhar margem, tem feito bastante até para a realidade portuguesa, a questão por exemplo, um caso de sucesso, a questão do calçado, não tão bem a questão do mobiliário, não conseguiu, com o sucesso do calçado entrar, e portanto temos exemplos claros de sucesso. Agora, temos também, de facto, alguma dificuldade de colocar este número de empresários a trabalhar em conjunto e a criar essas parcerias. E aqui o Estado, o Governo, tem, obviamente, alguma responsabilidade de apoiar, por exemplo, a presença em feiras internacionais, de desburocratizar todo o processo dessa participação. Dou-lhe um exemplo, há empresas que vão apresentar o seu produto na área do vinho aqui do distrito, que vão apresentar o seu produto ao Brasil, e o apoio só pode ser atribuído se a viagem for Lisboa-Rio de Janeiro. Entretanto, se o empresário decidir que vai apresentar também o produto um dia depois, ou 2 dias depois, a São Paulo ou outra zona, perde-se o apoio, porque de facto não foi cumprida a viagem inicial. Estamos a falar, obviamente, parece pequenas coisas, mas colocam em causa todo o investimento que aquele empresário fez para apresentar o produto português no mercado internacional. Agora, nós temos, obviamente, de valorizar o esforço que os empresários têm feito ao longo dos últimos anos, a capacidade de resiliência, a capacidade de manter os seus funcionários depois de um período de intervenção da Troika e muito duro, e por isso tem de se fazer aqui um balanço desse período. A economia precisa destes empresários e precisa que tenham capacidade para inovar, capacidade de investir os lucros que têm
sem serem excessivamente tributados, por exemplo, algo que o programa da Aliança defende, que é a possibilidade de dedução à coleta de mais-valias investidas na própria empresa, para permitir precisamente a expansão do seu negócio, e obviamente teremos de falar ou abordar a questão da redução do IRC para as empresas como uma das medidas ao nível de competitividade que podem ser abordadas com casos de sucesso. O que a Aliança não faz e recusa... Será por isso que as empresas não investem? Pela questão do IRS? Do IRC? Tem o seu impacto. O que a Aliança nunca fará, porque considera que não é sério, não é rigoroso, é entrar num qualquer leilão eleitoral sobre quem é que promete menos IRC, ou seja, os partidos parece que estão a entrar nessa onda, um apresenta 15, o outro tem de apresentar 16 para parecer que está a dar mais. Existe uma política de compromisso da Aliança de, à medida que propuser na Assembleia da República ou que defender na Assembleia da República, tem de estar devidamente validada com os possíveis impactos que essa medida terá na economia e na capacidade dos empresários de investirem e de alargarem os seus negócios. Eu digo isto por uma razão, é que na teoria económica, de facto, a redução do IRC, das taxas de imposto sobre os lucros, teria um efeito para um maior crescimento do investimento, mas na prática não se tem verificado isso, ou seja, quando se baixou dos 25% para os 21%, para os 23%, parece que é 23%, depois 21%, não houve esse efeito no investimento das empresas. Portanto, isto também já foi há uns anos lá. Sim, e temos de ver também, obviamente, a realidade do contexto internacional. É porque, de facto, nós não podemos analisar a realidade portuguesa sem verificar esses ciclos económicos internacionais dos quais estamos cada vez mais dependentes. Se a lei pudesse ser um bocadinho cega, e em vez de ser para todos, porque as empresas de distribuição alimentar, essas têm que cercar, portanto, não era necessário. Aliás, também já algumas pagam... Mas nós temos, de facto, de premiar... As empresas exportadoras. De excelência e que, atingindo um determinado patamar de internacionalização e de exportação da sua produção, nós temos diversas cooperativas no distrito que estão com 20%, 30%, 40% da sua capacidade produtiva já para exportação. Obviamente, em alguns mercados da importante comunidade luso-descendente, nomeadamente França, mas estes exemplos têm de ser premiados, valorizados, incentivados e utilizados precisamente como exemplos para outras empresas. Esta ideia de seguir os bons exemplos e não estarmos sistematicamente a apresentar as dificuldades. E temos muito bons exemplos no tecido empresarial português. Temos um bom tecido empresarial, embora em algumas áreas falte um empreendedorismo mais agressivo, digamos assim, para que consigamos fazer mais e melhor. É um processo evolutivo e geracional. Sim, temos, de facto, empresários cada vez com mais ferramentas ao nível da sua formação. Uma das coisas que mais me preocupa é sentir que há muita importação que poderia ser produzida no mercado nacional. Obviamente que aqui há algumas questões que estão relacionadas com os acordos dentro da União Europeia e do projeto comunitário, mas a nossa capacidade produtiva em determinados setores seria mais do que suficiente para garantir o abastecimento de todo o mercado nacional e, portanto, são setores que obviamente têm depois uma margem de escoamento de produto, isso está relacionado depois com o custo unitário, conseguem colocar esse produto e com a livre concorrência. Nós temos, obviamente, o exemplo do leite, por exemplo, continuamos a importar leite e a importar, por exemplo, muitos derivados do leite, mas o país poderia ser capaz de produzir a quantidade de leite necessária. Sim, as indústrias leiteiras são uma coisa, embora, quer dizer, por exemplo, eu consumo muito produtos dos Açores,
os queijos e os derivados do leite nos Açores são potencialmente muito bons e têm um potencial muito bom para serem exportados e, portanto, eles no mercado nacional têm uma valorização muito grande. Vamos agora entrar no outro campo, que é o campo do investimento público. Toda a gente fala na necessidade do investimento público e o investimento público não tem sido um pilar nos últimos 4 anos, nos últimos 8 anos, muito relevante, e o país precisa de investimentos públicos. Estamos hoje a falar, precisamos do comboio de alta velocidade, que já está atrasado há não sei quantos anos, uma aposta muito forte na ferrovia, digo eu só estou a pôr temas que para mim acho que seriam centrais. O próprio Serviço Nacional de Saúde e toda a parafernália de situações que estão carentes ou que são carentes no Serviço Nacional de Saúde e muitos outros setores. Como é que a Aliança vê o investimento público e a necessidade de ele ser uma âncora para o desenvolvimento económico do país, no seu todo, não é? Eu iria percorrer, se calhar, os setores que me foi referindo e que são setores, obviamente, fundamentais para aquilo que deve ser a presença do Estado na vida das pessoas. E há 2 setores que merecem uma atenção redobrada e que vai ao encontro daquilo que falamos no início e de alguma perseguição, do nosso ponto de vista, do Governo a determinadas classes profissionais. A saúde e a educação. São 2 pilares fundamentais e, portanto, fazem parte daquilo que o Estado deve assegurar aos seus cidadãos. Podemos falar aqui da questão do serviço público ou do serviço privado ou do misto com as PPPs. Aquilo que não pode acontecer é dizermos que existe um serviço público com as debilidades e as carências que neste momento encontramos, por exemplo, no SNS, com o número de consultas e operações e intervenções cirúrgicas a demorar meses e anos e vários casos em todo o país. Nós não temos nenhum preconceito ideológico e se vemos que, de facto, a cooperação entre o setor público, o setor privado, o setor social funciona e traz resultados na melhoria da atribuição de serviço ao cidadão, deve ser esse o caminho. Temos o exemplo da PPP de Braga e, de facto, todos os inquéritos, precisamente, todos os inquéritos, todos os indicadores relativos ao grau de satisfação dos utentes com o serviço indicam que são nas PPPs que isso é assegurado. Isto não significa transformarmos todo o SNS em parcerias público-privadas. Significa, sim, ter um SNS que responda aos desafios e às necessidades das populações. E aqui tivemos 2 guerras claras contra os enfermeiros. Os enfermeiros contra o Estado. O Estado contra os enfermeiros, a questão das sindicâncias, a questão do contrariar um direito à greve e mesmo em relação aos médicos. Nós estamos a falar de 2 setores que continuam neste momento deficitários no número de pessoas necessárias para atender a todo o território e a toda a população. E o que é certo é que o número de médicos e enfermeiros que estão em processo de saída do país e que fazem o pedido de equivalência para ir trabalhar no estrangeiro está a aumentar. E, portanto, pesa embora todas as indicações de que o país está em grande recuperação, e estes são 2 setores em que, de facto, não conseguimos ser competitivos. Estamos a formar dos melhores profissionais de saúde a nível mundial e por isso é que temos empresas estrangeiras a vir cá fazer esses processos de recrutamento e temos uma postura, eu diria, arrogante do Governo, da Ministra da Saúde, Marta Temido, relativamente a estes funcionários públicos. E a questão da educação. Eu confesso-lhe que nunca vi tanto ataque a uma classe que deve ser valorizada. Nós nos últimos anos, estamos a falar aqui obviamente dos professores, nós nos últimos anos, nas últimas décadas, temos assistido, e isso é uma imagem da sociedade, a uma desvalorização do papel do professor, a uma desvalorização da autoridade do professor, a pouca atratividade da carreira. Nós temos... Mas isso também não é um pouco responsabilidade dos próprios professores terem eles próprios desvalorizado a sua força, a sua autonomia,
a sua... eu estava à procura do termo que considerava mais correto. Eu acho que foram eles próprios que se desvalorizaram quando através de greves, ao longo dos tempos, não é claro, ao longo dos tempos, utilizaram uma linguagem um pouco... Uma linguagem que foi também utilizada pelo Governo e por este Ministro relativamente aos professores. Eu não estou a falar agora, estou a falar ao longo dos tempos. Uma linguagem muito agressiva, até algumas delas mal educada, para com os governos, fossem eles quais fossem, e isso que se transportou depois para as escolas, que os alunos entendiam que também, já que os outros podiam dizer mal dizer que é mal político, é dizer mal sem insultar, também poderiam ser... Nós temos aqui de ver qual é o papel dos responsáveis e qual é o papel do Governo perante situações que possam transparecer aquilo que indica. E o papel é de construção e não de, obviamente, colocar aqui, e isso foi feito com os médicos, com os enfermeiros, com os professores, com as forças de segurança, criar aqui quase que uma divisão entre aquilo que é a sociedade civil, globalmente considerada, e aquilo que são determinadas classes profissionais. E, portanto, nós só podemos ter um ensino de qualidade, um ensino de excelência, com a valorização do papel dos professores, com a inclusão, por exemplo, a revisão da carreira profissional dos auxiliares, que têm um papel fundamental e são muitas vezes considerados o parente pobre de todo o debate à volta do sistema de educação, e temos de falar das condições das escolas, temos de falar da atratividade da carreira. Há professores com 30 anos de carreira que não estão nos quadros, há professores com 30 anos de carreira com salários abaixo dos 1.500 euros. Obviamente que isto leva a um desgaste sucessivo ao longo dos anos. Há uma excessiva burocratização do processo educativo e, portanto, os professores deixaram de ter como missão principal ensinar, formar, transmitir conhecimento, e têm um conjunto de formulários para preencher. Isso que acaba de dizer leva-me a uma questão central que eu tinha andado a debater aqui e ali com algumas pessoas na área da educação. É saber se o professor hoje é o mesmo de há 30 anos atrás. Não pode ser. Porque hoje a criança tem tanto onde ir pesquisar ou obter informação. E o professor hoje deve ser diferente, deve ter uma responsabilidade acrescida, digo eu. Está relacionado com o processo de formação de professores, que poderá também não estar devidamente atualizado. E os professores percebem isso perfeitamente. Não pode existir atualmente professores do século XX a ensinar alunos do século XXI. Portanto, os professores têm de fazer esse processo de atualização de competências, de análise daquilo que é uma nova geração, muito mais disponível para as questões das novas tecnologias, muito mais capaz de buscar toda a informação que é ministrada em sala de aula e, portanto, o formato de aula já não pode ser o formato convencional, tem de ser, obviamente, muito mais criativo, mas, para isso, é necessário, do nosso ponto de vista, o tal pacto de regime relativamente à educação, relativamente àquilo que é a estrutura curricular, relativamente àquilo que é um gap geracional enorme. Este ano, por exemplo, em 2019, já há mais pedidos de pré-reforma do que em todo o ano de 2018, ao nível de professores, e temos um número residual de professores com menos de 30 anos. Isto vai criar um problema muito significativo, que é a ausência de partilha de informação entre os meios. Vem alertar para a necessidade de reformular. E aquilo que vemos é que, atualmente, os cursos da vertente de ensino já não preenchem todas as vagas. Portanto, os alunos fogem, os melhores alunos fogem dos cursos de ensino, e temos exemplos do que isto provoca. O Reino Unido, por exemplo, com a necessidade de contratação de milhares de professores no estrangeiro para suprimir a falta de professores no seu território. Aliás, foi um país que mais ou que menos investiu na saúde e na educação, na formação de professores, de médicos e enfermeiros. Isso é visível, classes profissionais que atingiram nos últimos anos, e com esta legislatura de forma mais específica, um grau de esgotamento. As forças de segurança, por exemplo, é só analisar o atual estado
das forças de segurança, sem meios, duplicando aquilo que são os seus horários, com um conjunto de esquadras fechadas por falta de efetivos, com situações de burnout, com o aumento do número, por exemplo, de suicídios e dificuldades naquilo que é a vida familiar. Bruno, esta questão, aliás, é que ele está a debater em pontos que são centrais para o modelo de sociedade que queremos. Agora, o problema é saber onde é que vamos buscar o dinheiro para pagar isto tudo. Aqui... Eu só queria deixar aqui, por causa daquilo que disse há bocado do ensino, foi uma frase que eu vi hoje no Facebook e gostei muito. Para que a escola seja a segunda casa, a casa deve ser a primeira escola. É uma frase que lapidar relativamente àquilo que deve ser a ligação pais-escola ou pais-professores, para que as coisas funcionem. Nós temos aqui dois pilares, que é a valorização da atividade de ensino dos professores e o acompanhamento e compromisso das famílias nesse processo. A escola não se pode substituir às famílias, e as famílias, obviamente, importantes no processo de educação, têm de confiar que a escola é o local onde há um conjunto de saberes que são ministrados e, portanto, e que permitem às nossas crianças terem essa formação. Nós, de facto, estamos aqui a falar de um conjunto de situações. Era por isso que eu quer dizer, quando pus esta questão, era para entrar precisamente na política fiscal. Agora que estávamos a falar dos professores, dos polícias, e como pagar o dos médicos, que eu pessoalmente entendo que os médicos será uma das classes mais mal pagas do país, mais mal remuneradas do país. Acho que é a classe dos médicos, honestamente o digo. Mas com uma dificuldade acrescida, que é a ausência de vagas para a especialização. Mas agora também as especializações que também ficaram vazias com vagas para preencher, porque não houve candidatos. Estou a falar, por exemplo, em anestesio. E voltamos a falar da centralidade do país e da dificuldade de promover apoio para o interior. Faltavam anestesisas em Lisboa, mas faltam anestesias em Lisboa e é excesso no Porto. Portanto, o Porto está bem, é uma área muito difícil de preencher. O Porto, que a região norte está bem, sim. O sul, Lisboa, tem falta de anestesistas. Mas isto para entrar na política fiscal, o Aliança tem vindo a dizer, se eu interpreto bem, que temos uma política fiscal, uma carga fiscal muito, muito pesada. A mais elevada dos últimos tempos. Obviamente que não vamos estar aqui a debater percentagens específicas, claro, se é mais elevada por uma ou duas décimas. O que nós consideramos é que, de facto, há uma carga fiscal elevadíssima junto das famílias e junto das empresas, e que, obviamente, o Estado não faz a boa gestão dessas verbas, tendo em conta que serviços básicos como a saúde, a educação e a garantia de segurança através das forças de segurança não está a ser concretizado com a eficiência que se pretende. E, portanto, há a necessidade, obviamente, de reverter ou de incentivar aqui uma política fiscal mais atrativa, amiga das famílias, a questão da natalidade, por exemplo, com a diminuição do IRS em função... em termos de especificidades da própria política fiscal. Exatamente. Mas em termos de volume, não é? Aliás, quer dizer, as políticas de natalidade são... inexistentes no país, ou sem capacidade para que a pessoa decida ter mais filhos em função dessa situação. Mas eu digo isto porque, para tudo isto, não é? É preciso termos impostos. Sim. E se nós já temos uma carga fiscal pesada... Joaquim, o Estado não pode ser eficiente apenas a cobrar impostos. E é isso que os portugueses percepcionam. Tem que ser eficiente na atribuição dos serviços públicos essenciais e, portanto, e na presença do Estado junto das pessoas. E estamos a falar, por exemplo, na demora nas filas de espera, por exemplo, recentemente para a emissão do cartão de cidadão. Qual é aqui o foco essencial para o Partido Aliança? O crescimento económico. E, de facto, nós não podemos ter crescimento de 1,7, 1,8, como está previsto, para dar resposta a estas necessidades. E aquilo que nós consideramos é que toda a margem orçamental existente,
deve ser aproveitada para aliviar a asfixia fiscal em que as famílias e as empresas vivem. Obviamente, para criar aqui maior circulação de dinheiro, maior disponibilidade de consumo, maior disponibilidade das empresas para investirem, para pagarem melhores salários e, portanto, há aqui, de facto, muitas empresas que, aliviando um pouco a carga fiscal, podem ter uma política remuneratória mais atrativa e, portanto, tudo gira à volta daquilo que é o crescimento económico. Nós não podemos falar de crescimento económico sem falar na enorme dívida que Portugal tem. E, portanto, há aqui uma dívida soberana muito difícil de conciliar com qualquer política de crescimento. E por isso que nós dissemos nas eleições europeias, e a mensagem poderá não ter passado, a necessidade de ter uma relação diferenciada com a União Europeia. De exigir, de facto, maiores apoios, de exigir, de facto, portas mais abertas àquilo que é a necessidade da economia portuguesa responder a um ambiente de controlo daquilo que são as políticas. Mas com este Brexit, se calhar vamos ter impactos significativos na nossa não só na economia, mas na própria União Europeia relativamente ao bolo orçamental da União Europeia e a sua distribuição política. E mais do que, e aí uma visão mais pessoal, mais do que as consequências previstas é não saber de facto o que é que vai acontecer. Porque se tivéssemos a certeza que a 31 de outubro confirma-se o Brexit, obviamente que todos os governos devem ter planos de contenção, de intervenção, de ação para minorar os custos da saída do Reino Unido da União Europeia. Aquilo que estamos a verificar, e foi aprovado já esta semana pelo Parlamento Britânico, mais uma vez uma recomendação de que não há Brexit sem acordo. E, portanto, poderá verificar-se o caso de termos um novo adiar do processo. E aqui temos, de facto, sensibilidades muito grandes e com o novo governo, o novo Primeiro-Ministro britânico, temos, obviamente, novas sensibilidades que têm de ser analisadas daquilo que é o interesse da União Europeia e daquilo que é o interesse do Reino Unido. Como é que vê a questão esta guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e os efeitos, os reflexos que pode ter na União Europeia e em Portugal? Porque Portugal pode vir a sofrer. E temos aqui também a questão da falta de uma liderança forte na União Europeia. Nós passamos de um mundo unipolar, pós-queda do muro de Berlim e o desmembramento da União Soviética, para um mundo onde se acreditaria que a União Europeia teria um papel significativo, um papel relevante para uma rápida substituição, seja pelo poderio económico, seja pelo poderio militar da China e, nomeadamente, da sua política comercial muito agressiva, não só na Europa, e verificamos, por exemplo, que dos países que mais têm defendido o papel da China neste debate europeu são os países do sul da Europa, que dependem em grande parte do investimento de empresas chinesas, Portugal, Espanha, Grécia, e que abriram as portas durante o período da crise, o período mais acentuado ao investimento chinês, e portanto temos de estar preparados, e vemos aqui um exemplo que não tem sido abordado. O próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas deixa de ter um país da União Europeia. E, portanto, saindo do Reino Unido, passa a estar apenas representada a União Europeia pela França. Portanto, há aqui a necessidade de ter uma voz mais ativa, mais forte naquilo que é a negociação. Nós temos um mercado superior a 500 milhões de consumidores na União Europeia. E, portanto, temos de ter essa força também para, junto dos Estados Unidos, junto da China, junto, por exemplo, da Mercosul, com o recente acordo que agora alguns ficaram na dúvida de avançar, não avançar em virtude da relação com o Presidente Bolsonaro e a questão dos incêndios na Amazónia, mas de facto temos muita instabilidade naquilo que são as lideranças políticas internacionais, instabilidade que resulta das próprias dificuldades em se afirmarem no plano nacional, e não nos podemos esquecer desta situação, as sucessivas derrotas do partido de Angela Merkel em Estados, ou a diminuição do apoio eleitoral. Eu queria essa questão, porque sendo a Angela Merkel do panorama político, provavelmente perderemos uma das líderes mais carismáticas, mais assertivas da União Europeia,
E hoje falta muita liderança à União Europeia. Nós não temos tido líderes. Como o Willy Brandt, ou como o Paulo. No recente livro que ou até o Francisco Mitterrand. Foram líderes europeus. No recente livro que publiquei sobre o futuro... Deixe-me dizer que gostei muito de ler o livro. Obrigado. Mas no livro tem lá uma frase que é a ausência de líderes na concepção de líder. Uhum. E, portanto, de facto, a União Europeia sofre um pouco desse déficit de liderança que resulta essencialmente daquilo que são as políticas nacionais. Nós, de facto, sabemos que um líder, para se afirmar internacionalmente, tem de ter a casa arrumada ou a casa controlada. Sem isso, de facto, poderá estar mais preocupado em garantir as eleições nacionais ou a estabilidade dos seus governos, e verificamos que a grande maioria dos governos europeus são governos feitos de coligações, como no caso da Alemanha, e, portanto, a atenção e o grau de concentração que tem de ter para a política nacional é muito maior. Como é que vê agora uma possível, até muito abordada, recessão da economia alemã? Porque a Alemanha foi dos países que mais contribuiu um pouco para que a austeridade fosse implementada nos países que estiveram em crise. Quando a Alemanha tinha um superávit, poderia ter feito algo para amenizar o efeito da crise nos restantes países europeus. E hoje vai entrar em recessão, provavelmente porque não tem uma política de rendimentos muito abrangente, muito larga, não é? Não há indicadores claros sobre quando é que isso acontecerá. Sim. Mas vai havendo já um conjunto de indicadores e previsões económicas, nomeadamente da retração do crescimento económico. Portanto, a começar a indicar uma possível recessão. E aqui, de facto, é uma bola de neve. As economias reagem sistematicamente. Por muito que Portugal possa resistir durante um determinado período, e temos aqui setores de ponta, como a questão do turismo, já verificamos que mesmo nesses setores, em virtude de múltiplos fatores, como por exemplo... Embora a Alemanha não seja um grande fornecedor, digamos, de turistas. Tem diminuído também. Mas temos crescido muito, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos... Os Estados Unidos, sobretudo os Estados Unidos. O Brasil sim, têm sido os países mais de maior destaque. Mas, de facto, aqui Portugal tem de se preparar para esse cenário, e tem de se preparar com uma política, obviamente, de crescimento diversa e não dependente de um ou dois setores e um ou dois mercados, uma política fiscal atrativa para garantir, obviamente, que há um conjunto de investidores, empresários disponíveis a continuar cá ou a virem para cá num cenário de maior crise económica. Mas, de facto, nós estamos em períodos de ciclos económicos. A economia é conhecida por isso, não é? Normalmente eles de 7 a 10 anos. E este está a ser antecipado. Cada vez estão a ser mais pequenos. Está a ser antecipado e, portanto, aguardemos para ver também essa evolução do cenário internacional. Aquilo que nós verificamos é que não conseguiremos reagir a um cenário de recessão com estes crescimentos de 1,7. E aí entraremos nós também em recessão. Não sei se era possível crescer mais ou menos, porque, honestamente, eu acho que Portugal conseguiu alterar um bocado o seu paradigma, que já vinha desde 2013. Foi a questão do crescimento sustentável ou sustentado das exportações. Infelizmente, com esta política de rendimentos que foi tomada a partir de 2016, estamos a falar... E as importações foram muito... Estamos a falar... Cresceram muito e era por isso que eu digo que deveríamos ter empresários que olhassem para o que é que importamos e que não podemos fazer. O petróleo não é uma coisa que nós importamos e não podemos fazer. Mas aquilo que podemos fazer é substituir as importações por produção nacional. E além disso, governar a longo prazo. Pois. Não ter um conjunto de medidas eleitoralistas ou populistas no ano das eleições da democracia de eleições, mas a causa pública exigiria, obviamente, essa preocupação com as futuras gerações. Mas sabemos bem que toda política ganhar eleições. Nem todo. Porque, de facto, há caminhos pelos quais a aliança não irá.
e todos os documentos que tem apresentado, e têm sido vários, estão alicerçados num caminho de seriedade e de rigor, e é essa mensagem que é importante transmitir também ao eleitorado. Uma política de proximidade, uma política de seriedade, pessoas que de facto não dependem da política e que estão dispostas para trabalhar na causa pública durante um período da sua vida e que decidiram, nós utilizamos esta expressão que eu acho que é muito feliz, sair do sofá, sair da crítica fácil e ir para o terreno, dar a cara, com todas as implicações que isso tem, mas defender um projeto no qual acreditamos e acreditamos que vamos, a 6 de outubro, eleger um grupo parlamentar e ser a voz destes setores que temos ouvido nos últimos meses para, precisamente, garantir aos portugueses uma alternativa ao governo atual e a esta frente de esquerda. Se conseguissem terem capacidade de influenciar, digamos, a constituição do governo, ou seja, se o Partido Socialista, ou quem conhece as eleições e toda a ponta que seja o Partido Socialista, portanto, vocês eram capazes de cederem espaço para a formação de um governo. Joaquim, eu vou... Não sei se percebeu a minha pergunta, eu acho que não foi muito claro. Não, mas deu para perceber. Há aqui um pilar importante, é que nós assumimos-nos sem qualquer questão, oposição a este governo e a esta frente de esquerda. Porque consideramos que este governo e esta frente de esquerda fazem oposição a Portugal e fazem oposição àquilo que é a sustentabilidade do país. E, portanto, não estaremos disponíveis para dar a mão com políticas que consideramos erráticas. E, portanto, fica aqui de forma bastante clara. E o maior elogio que o Primeiro-Ministro nos deu esta semana foi dizer precisamente que a Aliança não seria um parceiro natural na recente entrevista, porque de facto é isso mesmo. O Partido Socialista não contará com a Aliança para a formação do Executivo. Mas o nosso lema, vimos para construir. Isso não implica que em setores, em medidas com os quais a Aliança está de acordo, possa eventualmente aprovar uma outra medida ou uma outra legislação, porque fazer política apenas pela oposição não é estar de forma séria na política. É que isso normalmente eram papéis destinados ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista que por acaso agora já mudaram de... Dou-lhe uma expressão muito feliz que eu vi recentemente, que uma forma dos partidos de esquerda justificarem o não avanço em determinadas medidas, a expressão de que não conseguiam abrir a gaveta orçamental do ministro Mário Centeno. O que é certo é que quem tinha as chaves para abrir ou não a gaveta orçamental do ministro Mário Centeno eram as forças de esquerda no Parlamento que aprovaram os orçamentos nos últimos 4 anos. Portanto, não se podem deixar de responsabilizar por aquilo que foi orçamentos aprovados pelas forças de esquerda. E, portanto, há aqui uma responsabilidade destas forças partidárias. Isso é inevitável, isso é incontornável, mas eu também penso que eles que pensavam que diferente seria pior. Ou seja, que se não fosse o Partido Socialista a assumir o governo, que se fosse o governo do Pedro Passos Coelho, que as consequências seriam bem piores. Mas em política há que ser sério e, portanto, a partir do momento em que assumem esse compromisso, não podem agora aparentar uma eventual zanga a um mês das eleições para demonstrar que estiveram, de facto, sempre em separação. Há que assumir as responsabilidades de um governo que é do PS, mas contou com o apoio parlamentar e com um acordo assinado, convém dizer, do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes. As questões orçamentais. Tudo que eram as questões centrais, exatamente ao nível daquilo que é o investimento. Ora bem, estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa. Há aqui um tema que lançou, que eu efetivamente não abordamos, que foi o problema da pobreza e da exclusão social. Portugal tem tido uma onda, às vezes mais abaixo, outras vezes mais acima, sobre a percentagem de pessoas que estão no limiar da pobreza.
Inclusive o debate sobre o limiar da pobreza é também extenso. Também já em si é, digamos, um polémico quanto é que será o valor a partir do qual esse limiar possa ser considerado. Que políticas pensam para que este problema seja minimizado? Porque nós sabemos que é um problema que tem a solução rápida, que tem a solução até. Acho que, em minha opinião, acho que é um problema que pode ser minimizado, tem de ser minimizado, minorado, mas que infelizmente não terá... Aqui algumas medidas, porque nós temos, obviamente... É isso que eu gostava de dizer, numa altura em que o nosso tempo começa a chegar ao fim. Deixo-lhe apenas aqui duas ou três notas. De facto, há um conjunto de setores da população que são mais vulneráveis e, portanto, é nesses que deve incidir de forma imediata a atuação. O que não pode acontecer é o Estado parco em recursos. Penso que está a falar nos idosos. Nos mais idosos, nas famílias monoparentais, famílias monoparentais com descendentes, com filhos. O que não pode acontecer é o Estado procurar dar a todos, por igual, deixando de ter margem para atuar precisamente naqueles que são mais necessitados. Temos uma proposta, por exemplo, no programa, que é a gratuitidade dos medicamentos prescritos pelos médicos de família para pessoas com mais de 65 anos abaixo do limiar da pobreza. E esta é uma forma imediata, porque o orçamento que os mais idosos despendem na área dos medicamentos, na área da saúde, leva grande parte do seu orçamento familiar. Portanto, temos de olhar, obviamente, aqui para a composição destes agregados familiares e atuar na origem, procurando trazer as pessoas desse limiar para cima. E, portanto, há aí esse patamar de responsabilidade. Subscrever essa medida porque achava que era melhor tomarmos essa medida do que estarmos a baixar as taxas moderadoras. Precisamente. É porque dar a todos por igual, quando o país ainda consegue determinados setores aguentar, nós devemos permitir que haja a saída desse limiar de parte destes 2.700.000 que vivem abaixo do limiar da pobreza. É a política social que também defendemos. Bruno, foi um prazer tê-lo aqui. O prazer foi mesmo. É sempre um prazer ter uma conversa consigo, porque são sempre conversas super inteligentes, super animadas e super sensatas. Esse é o termo que eu mais aprecio no seu discurso. Muito obrigado. É a sensatez do discurso. Muito obrigado por estar cá. Muito obrigado. Uma boa noite, até para a semana.